Oi, meus amores, voltei. A gente vai para relacionamentos gerais. Então, aqui você pode trazer um amigo, um familiar, uma pessoa do seu trabalho ou até um relacionamento amoroso, alguém que você esteja conhecendo. Qualquer tipo de relação, tá bom? Tem no canal específico só para amoroso, tá bom? Mas se você quiser trazer para esse, pode sim, não tem problema. Qualquer tipo de relação aqui. Vou pegar aqui as pedrinhas, vão ser 2 opções. É que tá longe, o gatinho tá tudo aqui em cima. Na descrição vai ter, além do meu contato, para leitura particular, vai ter as opções, tá bom? Esse daqui é o do Sol, aí você pode ir direto. E esse aqui é o das estrelas. Eu ia falar da Lua, esse é das estrelas. Certo? A gente vai começar com o Sol, meus amores. Para você que escolheu a leitura do Sol. Os ciganos a gente vai. A gente vai com 3 cartas dos ciganos e 2 dos anjos. Leitura detalhada, tá? Gente, como vocês estão, gato? Pássaros? Coração. Vai cair bem na cabeça dele. Vou tomar um susto. Deixa eu jogar pra cá. Carta. É a de cima, caiu 2. A cruz, a de cima. Anel. Gente, eu ia falar isso. Que impressionante. Eu falei, eu não vou falar porque... Mas quando saiu a carta, da carta, falou assim pra mim que essa relação, esse tipo de relação que você trouxe, ela tende a se transformar. Ela tende a se transformar aqui. Eu falei, oxe, mas a carta da carta fala isso pra mim. Aí me veio a carta do anel na cabeça. Eu falei, ah, entendi. Aí veio a carta do anel bem na solução. É uma relação... Nossa, praticamente já resumi toda a sua leitura. Meus amores, no passado, era uma relação... não, perdão, é uma pessoa. Você trouxe uma pessoa específica aqui que ela chegou no momento chave pra você. Tá falando assim, especificamente assim. Ela chegou no momento exato. Sabe quando você tá no momento certo, na hora certa, que a pessoa... Tudo certo. Aqui é como se você estivesse ali no momento certo, na hora certa, falou o papo certo. Tudo certo aqui. Os montes certos da vida aí. Veio uma música, não lembro que música é essa, tipo coisa de destino, né? Tipo assim. No passado me veio isso. E no presente me vem falando assim que é uma pessoa que sempre te conquista, é uma pessoa que cativa você, é uma pessoa que te faz muito bem mesmo. É uma pessoa que te acolheu assim, tá falando assim, sabe como se fosse aquela mãezona, sabe? Aquela pessoa que acolhe todo mundo como se fosse seu próprio filho, é como se fosse isso aqui. É uma pessoa que te acolheu muito bem. E tá falando de proteção, que é alguma coisa assim de proteção. É uma pessoa que cuida, que protege, que ampara. É uma pessoa que você gosta muito, que gosta muito de você. Você trouxe alguém muito legal aqui. Saiu a carta da cruz no oculto. Ela tá me falando assim... É como se essa pessoa mostrasse pra você que existem pessoas diferentes das que você já conheceu. É como se ela se tornasse uma nova referência de ser humano. É como se você só conhecesse pessoas não legais. E a partir dessa pessoa você começasse a mudar sua visão de... Tá, realmente existe uma pessoa ou outra legal no mundo. Como se ela viesse com esse... É como se ela trouxesse esse novo olhar pra você.
de um ser humano valioso, de um ser humano maravilhoso também. Tá falando assim. E na carta, da carta que eu já falei, dá pra mudar, me perguntaram assim, ó, mas como que mudaria? Como que seria isso? É como se fosse assim, ó, um exemplo. Você conhece essa pessoa no trabalho e ali vocês fizeram uma amizade muito bonita. E é como se ultrapassasse a parede do serviço, do trabalho, do emprego, do ambiente que você trabalha. É como se ultrapassasse essas paredes e chegasse na sua casa e na casa dela. Então, uma pessoa, é uma amizade, enfim, uma pessoa que você não vai ter contato só em um lugar específico. Você expande no sentido de compartilhar a família, um exemplo. Você conhece a família dela, ela conhece a sua família. Expansão nesse sentido de você mostrar o seu mundo que é importante pra você e ela fazer a mesma coisa com você. Entendeu? É como se fosse isso aqui. É esse tipo de expansão aqui. Se for num relacionamento, é a mesma relacionamento amoroso, no caso. Se for amoroso aqui, é a mesma coisa. Ela vem te mostrando uma referência nova de relação amorosa, de cuidado, de proteção, de amparo aqui também. E é uma relação que às vezes pode começar com uma amizade e evoluir para um namoro, até um casamento, por causa da aliança aqui, né? Até um casamento, se for amoroso aqui. E se não for amoroso, continua a mesma história. Só muda que não vai ter intimidade. Então, uma pessoa que vai conhecer a família da outra. São pessoas que tendem a viajar juntas, sim. São pessoas que tendem a conhecer os melhores amigos uns dos outros. É como se fosse uma nova família aqui, para ambos. Tá bom? Mais alguma coisa? Não. O anel eu já falei, né? Já falei o anel? Sim e não. Sim, eu já falei uma parte, mas tá falando assim, ó. Mas pra você em específico. É só reforçando, na verdade. Tá reforçando no sentido assim, pra você cuidar dessa relação, porque nos dias de hoje esse tipo de relação é muito difícil. Então tá falando assim, não tá puxando orelha nem nada. Só tá falando assim pra você continuar cultivando essa relação. Continuar cuidando, continuar nutrindo, né? Continuar fazendo o que você tá fazendo. Continuar cuidando, continuar vivenciando as experiências com essa pessoa. Só continuar, tá bom? Porque você já enxerga o quão importante ela é pra você já enxerga. E você já. Eu não sei se você já lida com ela assim como se fosse uma joia rara, no sentido assim, essa amizade, ela tem que ser. Essa amizade. Tô falando uma amizade porque eu entendo mais como amizade, mas se for um relacionamento amoroso, é a mesma coisa. Essa relação. Essa relação ela tem que ser cultivada, ela tem que ser protegida, ela tem que ser cuidada para continuar e manter ao longo do tempo aqui. É uma relação que dá para durar a vida, se bem cuidada, se não deixar, a Deus dará. Se não deixar se contaminar, é uma relação que dura uma vida aqui, tá? Aí tá falando assim, não tô vendo como puxão de orelha, tá falando só pra você enxergar essa relação como algo muito valioso pra você no seu momento presente e pensar a longo prazo de continuar vendo ela valiosa e levar pro resto da vida, tá bom? Eu vi a imagem assim daqueles memes daquelas senhorinhas, sabe? Que viajam juntas, que vão pro forrozinho delas juntas, eu vejo assim. Por isso que eu tô falando amizade, amizade, amizade. Mas pode não ser uma amizade. Por isso que eu tô falando amizade. Mas é relacionamento aqui, tá? É um relacionamento que tende a durar muito, 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 muito tempo. Se continuar vendo ela valiosa como ela é. E respeitando, e cuidando, e nutrindo, e amando, enfim. Tá bom?
É isso aí pra vocês. Mais alguma coisa? Não. Beijo. Já. Não queria sair da leitura, tá muito gostosa. Vou pra próxima leitura. Bora lá, meus amores. Pra quem escolheu a opção das estrelas, tá? Parece que eu tô lenta, não sei. Eu tô tão acostumada a correr. E quando eu mudo meu ritmo, parece que eu tô lenta, mas... Seu Zé aqui. É que eu vivia correndo. Vivia a minha vida correndo. E agora que eu ajustei o meu ritmo de respeitar, de parar, de respirar, de descansar, de me permitir descansar, parece que eu não tô fazendo nada, parece que eu tô lenta, estou lesada, mas não tô lesada. É porque o meu ritmo tá diferente. Por que eu tô falando isso pra vocês? Não sei. Um mexe, os três mexem. Um acorda, os três acordam. Só foi mudar de posição. Mas pera lá, se eu não consigo colocar as cartas aqui. Vou jogar pra cá. Mas tá torto o negócio? Não parece? Não sei. Acho que foi. Uai, mas por que eu não tirei duas com os dos anjos? Notícias distantes. Queria me ter tirado. Que estranho. Melancolia, depressão e lágrima. Alegrias e comemorações. Em casa. Pessoa intermediária. Morte de alguém que foi embora. Eu olhei para as cartas ali e na hora que eu olhei, tava falando assim, alguém tá sentindo a dor de uma perda no momento presente. Eu falei, nossa, mas não tô vendo perda nenhuma aqui. Aí veio essa carta aqui. Morte de alguém que foi embora. Bora lá. Passado, notícias distantes. Sem ser, como fala, insensível. Tá me falando assim, que não era uma pessoa tão importante. Assim, como que eu vou dizer? Sem ser rude, sem ser grossa, porque você tá sentindo aqui. Você tá sentindo a partida de alguém aqui. Tá sentindo. Não é que a pessoa não é importante, mas pro seu momento presente ou pro seu momento futuro, ela não cabe mais. É como se você mudasse e a pessoa continuasse a mesma pessoa. Só que pela sua mudança, ela já não cabe mais no seu contexto de vida. Então é uma pessoa que acaba ficando para trás. E você precisa dar continuidade. É uma pessoa que já não condiz com o seu novo eu aqui. E deve ser por isso que você tá sofrendo aqui. Você tá falando que é uma dor momentânea. Tá me vindo assim, é como se alguém precisasse deixar o seio familiar aqui. Como se fosse isso. É uma pessoa. A família é importante, sim, claro, com certeza. Porém, você precisa continuar evoluindo, amadurecendo e sair do ninho. É doloroso sair do ninho, sim, é. Mas você precisa ir. Entendeu? A gente precisa ir. E não tem o que fazer.
E não é que essa pessoa não vai ser mais importante, mas ela já teve a importância dela lá no passado. Hoje já não é mais. Então a família de origem, eu tô dando esse exemplo porque veio em casa ali no oculto. Então a família de origem, ela é sim necessária para uma estrutura até um certo ponto. Depois você precisa ir buscar a sua própria estrutura. Você mesmo fazer a sua própria estrutura. A sua própria base familiar aqui. Então é como se eu visse isso. No passado foi importante e hoje no presente é como se alguém tivesse sentindo a dor de uma perda porque já não vai estar mais no seio familiar aqui no ninho. Vai ter que voar. Vai ter que buscar uma nova estrutura para si. Entendeu? No oculto em casa e a solução pessoa intermediária. Como vou explicar? Para quieto, vocês. Tá falando assim, meus amores. Tudo bem você sentir o que você tá sentindo, porém não é pra você. É assim, no momento de voar, é como se você se segurasse e não voasse. Então você já não tá mais onde você estava, porém você não foi pra onde você tem que ir. Não sei se eu expliquei direito. Vocês entenderam, não é possível. Pera lá, em cima do fio. Tá falando assim, não estagne, não pare. Vai, voa. Vai vivenciar o que você tem que vivenciar, vai viver o que você tem que viver. Sem apego e corte laços quando e sempre que for necessário, tá bom? Porque é da vida. E tá me vindo aqui também um professor, alguém que leciona, que ensina, sabe? Como se fosse isso também. Aprender a soltar os alunos. Que aqueles alunos lá no passado, no começo, foi bom, ok, beleza. E hoje no presente é como se você visse que meus alunos cresceram, não precisam mais de mim, eles precisam dar continuidade. E tá falando assim, não segure seus alunos, não apegue, deixe eles irem. Vão vir novos alunos e você vai aprender com os novos alunos. Não se apegue porque se você apegar e segurar, você não dá a liberdade, a coragem, a força para irem embora, sabe? Você acaba segurando eles e faz eles ficarem dependentes de você, entendeu? E não é legal. Não é bacana. Aí você precisa colocar no seu contexto, porque tá me vindo muitos exemplos assim. Então eu não sei que lado que você tá, se você é o familiar que tá vendo, vamos supor, se você é a mãe que tá vendo o filho ir embora, ou se você é o filho e tá vendo a mãe ficar. Tô dando exemplo da mãe porque veio uma figura feminina aqui, tá? Mas vocês já sabem, vocês já estão cansadas de ouvir eu falando o quê? Coloque nessa questão. Certo? Sinta o que precisa sentir, não tem problema, essa dor demora um tiquinho assim, mas aos poucos você vai soltando e vai liberando, tá bom? Porque esse apego ele precisa ser solto. Nenhum tipo de apego é benéfico aqui. E tá falando assim, ó, pro futuro. Não é algo, não é um ninho, um exemplo, um ninho familiar ou um ninho do professor, um exemplo. Não é uma coisa que você vai e nunca mais vai voltar. Você pode vir, faça suas visitas. Vim, no caso, ir. Venha no meu ninho. Você pode voltar no ninho, rever. Mas você tem que ir fazer o seu próprio. Tá bom? Não é algo aqui que, eu tô dando as costas pra minha família, nunca mais eu vou ver. Não. Porém, você vai limitar. Não vai todo dia, não vai toda hora. Não tem necessidade de falar todos os dias. A não ser que precise, assim, uma pessoa que precisa de acompanhamento. Mas se é uma pessoa que consegue ficar muito bem obrigado sozinha, não precisa. Um dia sim, um dia não, uma vez por semana. Depende aí do apego de vocês. Entendeu? Vocês não param quieta, não? Meu Deus, não, tá batendo um rabo bem no microfone. E pro futuro tá falando isso. Vai sim, constrói sua estrutura sim. Pense em você um pouquinho sim.
Porque é cada um por si e você precisa ter a sua própria estrutura aqui. E a estrutura que você teve antes foi boa, muito bem, obrigada. Te ajudou até um certo ponto. Daqui pra frente precisa ser você e você, tá? Então coloca no seu contexto em que papel, vamos dizer assim, igual o palhacinho ali. Em qual papel você se encaixa? Se é você que tá vendo alguém ir embora, ou se alguém está indo embora, ou se alguém tá vendo você ir embora. Entendeu? E é como se ficasse esse sentimento. Vamos supor, você tá indo embora e a sua família tá vendo você se soltar e ir embora. Eles vão passar por umas dorezinhas, por um tempo, até acostumar com a sua ausência, entendeu? E é normal. E você também vai sentir, se você não se programou aqui, mental e emocionalmente, você vai sentir um pouquinho também no começo, mas depois vai melhorando. Eles estão se mexendo, meu nariz tá começando a entupir. Mas depois vai melhorando, tá? Ele vai melhorar com o tempo, sim. Tanto para um quanto para outro. Tanto para quem vai, quanto para quem fica. Tá? Mas não deixa de ir, não. Não se aprisiona, porque chegou o momento aqui de ir, de voar, de buscar uma nova base aqui. Por mais que agora, num dado momento, as coisas estejam conturbadas e doloridas, mais pra frente ela tende a melhorar, tá bom? Para um professor também, tá? Um professor também. Porque às vezes o professor já acostuma com aqueles alunos e não quer largar, né? Já tem intimidade, vamos dizer assim, já tem muita intimidade em casa, família. Já tem intimidade e tem dificuldade de soltar. Será que tá mexendo na câmera? É a Pérola que tá se lambendo até umas horas aqui. Ela lambe todo mundo. Ela lambe ela e os outros. Tá? E aí o professor tem que aprender a soltar os alunos e aprender a recepcionar novos. Principalmente um professor, que precisa soltar para vir novos. Certo? É isso, meus amores. Um beijinho. Eu falei tudo, né? É isso aí. Beijo. Até próxima leitura. Eu vou pra carta conselho agora. Tchau.